Bom pessoal, olá a todos, mais um vídeo aqui da sériezinha de Gênesis, né, dos Patriarcas. Tá praticamente acabando já, né, nós estamos já nos últimos capítulos de Gênesis. Não sei nem se vai dar mais um vídeo, né, só se tiver alguma coisa interessante. E aí depois a gente vai partir para outros temas, tá? Eu tô pensando em mudar um pouco o estilo do canal, no sentido de fazer vídeos, tá? Para ficar um pouco mais diferente, para melhorar um pouco a qualidade, tá? Então talvez eu vá rever alguns temas aí que eu já abordei no passado, mas de forma diferente, tá bom? Talvez mais didático também. Então vamos lá, Gênesis 46 é a saga de José do Egito, né? Aqui tem algumas coisinhas que me chamaram a atenção logo nos primeiros versículos, né? Que fala assim, ó: E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Eu não sei se eu já falei pra vocês ou só pra membros, né? Mas aqui a gente entra numa fórmula um pouco esquisita do autor, que ele parece que dá a entender que o Deus de Isaque seria outro, né? Porque ele faz um tipo de separação, ó, ao Deus de seu pai Isaque. Ele podia ter só colocado a Deus, porque se é só um Deus, se é o Deus dos três, não tem muito sentido colocar essa separação, né? Ou especificar qual Deus é. Olha, o Deus X, o Deus A, o Deus do seu pai. Então ficou uma construção meio estranha. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Primeiro ponto aqui, fazer uma pausa aqui. Se Deus pode falar com ele assim, numa boa, como se fosse quase face a face, por que Deus não falou para ele que o filho dele estava vivo, José do Egito? Deixou ele sofrer um falso luto esse tempo todo. Olha só, Deus tem aparecido para ele em sonho e falado: José, não tema, teu filho... José não, perdão, Jacó, não tema, teu filho vive, você vai voltar a ver ele em breve. Deus deixou ele todo esse tempo de luto, sofrendo por uma mentira, e não apareceu para ele? Agora que ele descobre que o filho dele está vivo, ele está pronto para ir para o Egito, aí Deus aparece para ele. Meio estranho, né? E Deus ainda se convida para ir junto nessa viagem, de uma forma bem indelicada, né? Ou eu vou descer contigo, tá? Prepara mais gado, coloca mais água lá, mais mantimento, eu vou junto. Ou seja, Deus está fazendo um turismo no Egito. Todo esse tempo ele não apareceu. Aí ele vê que José está indo para o Egito, ele vai lá para conhecer as pirâmides. E certamente te farei tornar a subir. Aqui outra mentirinha aqui, tá? Na verdade, José morreu no Egito, tanto que os últimos versículos do capítulo posterior, Jacó pede para José para não ser enterrado no Egito, mas ele não subiu de volta para sua terra. Então por que Deus, que sabe de tudo, é onipotente, onisciente, onipresente, por que ele fala aqui para Jacó que ele faria ele subir de novo? Meio estranho. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então, as primeiras incoerências aqui da narrativa. Aqui no versículo 7 disse assim, ó: E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Coisa que ele repete, não sei porquê, mas aqui no versículo 10, ó: E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. É engraçado, né? Porque na história de Jacó tem toda aquela guerraiada por causa da bênção lá, né? De Isaac. Tem a venda da lentilha lá, do prato de sopa. Tem a trapaça lá que ele coloca os pelos lá pra fingir que era Esaú, não sei o que, né? Como se bênção fosse uma coisa muito difícil, né? Nossa, eu só posso abençoar um dos filhos, eu não tenho duas bênçãos. Aí chega aqui, a bênção se torna uma coisa tão comum que ele consegue abençoar até o faraó do Egito 2 vezes. Aqui, ó. Ou seja, parece que é uma implicância com Esaú, né? O único que não conseguiu bênção foi Esaú. Ironicamente, Esaú foi o que mais prosperou, porque os descendentes de Esaú viraram reis de Edom. Os descendentes de Jacó viraram servos no Egito. Irônico, né? Mas vamos lá. Aí aqui, pessoal, ele fala assim, ó, no versículo 6: A terra do Egito está diante de ti. Aqui é o faraó falando: No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Então o faraó determinou que eles habitassem na terra de Gósen. Só que aqui no versículo 11 diz diferente, ó: E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. Eu não sei se aqui é uma terra diferente, tá? A terra de Gósen ou a terra de Ramsés, ou se Ramsés era um faraó que talvez morasse nessa terra de Gósen. Aí teria que fazer uma pesquisa mais ampla, tá? Para poder ver porque que tem esses dois nomes diferentes no versículo 6 e no versículo 11. Se alguém souber ou já tem estudado sobre isso, pode comentar nos comentários, tá? Mas eu achei curioso que aqui é chamado de terra de Gósen e aqui terra de Ramsés.
Aí aqui diz assim, aqui vem uma parte mais estranha, né, que eu achei nesse texto, olha só. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença? O que eles estão dizendo aqui? Que eles estavam com fome, era o período lá das vacas magras, então eles pedem pão para José, para eles não morrerem de fome. Ó. Por que morreremos em tua presença? Porquanto dinheiro nos falta. E José lhes disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhe pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas, dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado, ó, incluindo vacas e bois. Aqui, ó, que vaca aqui já engloba os animais, tá? Aí fica essa pergunta, por que eles estão fazendo tanto drama que vão morrer de fome se eles têm gado? Eles não podiam comer as ovelhas ou as vacas? Aqui, ó. Vocês notaram como é meio, como é que eu vou dizer, estúpido isso? Você está vendendo comida para comprar comida? É o mesmo que eu chegar, por exemplo, no mercado e falar: olha, moço, eu tenho aqui uns 3 pacotinhos de arroz e uns 2 quilos de feijão, eu quero trocar por leite, senão eu vou morrer de fome. Como é que eu ia morrer de fome se eu tenho arroz e feijão? Vocês estão entendendo a loucura? Ou eu chegar no mercado, por exemplo, com 1 quilo de picanha, chorando, falar: moço, me dá por favor um pouco de arroz, que eu vou morrer de fome. Em troca eu te dou essa picanha aqui, aceita essa picanha como pagamento. É o que eles estão fazendo aqui, eles estão trocando picanha por pão. Não faz muito sentido trocar comida por comida, porque esses animais são comestíveis e já há muito tempo. Não é de hoje, tá bom, pessoal? Então tá aí, esse aqui vai ser um vídeo curtinho. Quem puder dar um like aí no vídeo, comente aí o que vocês acharam. Aí acho que talvez, nem sei se vai caber mais um vídeo de Gênesis, mas eu vou dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa interessante nos últimos capítulos, tá bom? Obrigado por ter assistido. Quem puder dar o like, já sabe, aumentar a atividade, engajamento, tá bom? Paz a todos.